Muito bem, nós estamos aqui para a nossa 11ª aula e você deve lembrar que a gente estava tratando na última aula sobre pronomes e hoje assim a gente vai continuar, mas a diferença é que agora nós vamos tratar sobre os pronomes da terceira pessoa, que é o nosso bom e velho autós, ok? E com isso a gente vai perceber também que a partir daquela abordagem que eu já tratei na última aula, que a gente pode fazer relações muito claras entre o nosso uso do pronome em português e o uso do pronome no grego, até mesmo a partir daquele sistema de casos que a gente falou que veio do latim e a gente tem esses resquícios em português. E essas mudanças, essas relações se aplicam também para a terceira pessoa, para o uso do autós. Então, dentro disso, a gente também vai falar sobre os paradigmas, o paradigma do autós, ou seja, o modelo do autós da terceira pessoa no masculino, no feminino e no neutro. Além disso, a gente vai ter um exercício de análise morfológica para a gente poder exercitar essa questão da forma das palavras a partir também dos seus casos. E por último, a gente vai falar também sobre o vocabulário, ok? Então, essa é a nossa 11ª aula. Que Deus nos abençoe. Na última aula, a gente falou sobre os pronomes pessoais, mas a nossa ênfase estava aqui nos pronomes de primeira e segunda pessoa, apesar de que a gente mostrou essa mesma tabela. Essa tabela é aquela relação que nós fizemos entre o grego e o português naquilo que a gente entende como caso. A gente viu que no português a gente não tem os casos que a gente tem no grego, mas a gente tem algo semelhante, pelo menos nos pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Por exemplo, a gente falou que no caso reto, eu, tu, ele e ela se referem ao sujeito, o predicativo do sujeito da frase. Então isso é um resquício de casos que a gente tem no português que advém do latim. Mas agora a gente tem uma ênfase na nossa terceira pessoa, essa aqui do seu lado direito. E é isso que a gente vai falar sobre pronomes pessoais na terceira pessoa. E a gente vai ver que no grego ele é usado de uma forma assim bem interessante. Mas vamos pensar no português por um momento. Então, quando eu quero falar usar um pronome pessoal de terceira pessoa, ele, ela, eles, elas, no português, quando eu quero usá-los como sujeito, então eu uso no caso reto. Quando eu quero falar de posse, eu uso o possessivo dele, dela, deles, delas. Quando eu quero usar objetivo direto, eu o ensinei, por exemplo. Então, aqui quem ensina alguém. O então será objeto direto. E o objetivo indireto seria também ele e ela. Por exemplo, eu entreguei o dinheiro a ele, para ele. Essa é a ideia. Então a gente trabalhou sobre isso e viu como se relaciona o grego com o português na questão dos casos e os pronomes pessoais são exatamente aonde a gente pode ver essas relações de uma forma mais clara, mais forte. Então, essa vai ser a ênfase da nossa aula. Vamos para o próximo slide. Aqui nesse slide você tem as formas em grego do pronome autós. O pronome autós é a terceira pessoa, é o pronome de terceira pessoa no grego. E assim como o português, ele vai ter gênero. Ele vai ter masculino, feminino e neutro. Isso a gente pode pensar no português, por exemplo, primeira e segunda pessoa no português. Eu e tu. Dependendo de quem fala, isso vai ser masculino ou feminino, mas não tem forma de masculino de eu e nem forma de feminino de tu, ou o contrário. Não tem, elas não têm gênero, elas são invariáveis quanto ao gênero naquilo que se refere aos pronomes. Mas quando a gente fala da terceira pessoa no português, aí sim nós temos flexão. Por exemplo, pode ser ele ou ela. E assim a gente tem no grego também masculino, feminino e neutro. Autós, autu, autou, auton. Aqui no feminino, aute, autes, aute e auten. E no neutro, autó, autu, autô e autó.
essas formas que nós temos aqui são basicamente a forma que a gente vai utilizar. Então, se nós vamos traduzir isso aqui, a gente traduz assim. Autós seria o que a gente teria como no caso reto. Então, autós seria ele. Autu, então, é genitivo. Genitivo tem ideia de posse. Então, genitivo será dele. Autô está no dativo. Dativo é a ideia de objeto indireto, preposição. Então, para ele. E o acusativo singular, auton, seria também, no caso que a gente falou lá, eu o ensinei, por exemplo. É o que a gente teria em português. Assim como nós também teríamos no português para o plural, autói, no plural nominativo, então, sujeito, predicativo do sujeito, eles. Auton, genitivo, posse, no plural, então seria deles. Autóis seria, então, para eles, objeto indireto. E o acusativo também seria os. Eu os ensinei, objeto direto, por exemplo. Então, com isso aqui, você está percebendo que a forma em que a gente tem a terceira pessoa, o autós, ela é semelhante ao que a gente já viu para os substantivos da segunda e da primeira declinação, como você tem aqui também lembrando a você. Então, olha, autós, autu, autou, autona, autói, autona, autóis, autus. Isso aqui tudo segue a segunda declinação. Isso aqui tudo segue a segunda declinação dos substantivos masculinos e do feminino do mesmo jeito. Então aqui seria então autê dela, autê seria ela, dela, para ela ou a ela, né? E eu a ensinei, por exemplo. E o neutro poderia ser traduzido também como ele. Então essa é a ideia que a gente tem para as nossas formas, as formas em grego para o autós. Ele é declinado, autê e autó, e nós o declinamos da forma como tem na segunda e na primeira declinação. Isso é uma boa notícia, porque você não está aprendendo, você aprendeu só uma palavra. A palavra é autós. O restante você está só aplicando a segunda e primeira declinação para que ele possa ser assim declinado. Então você aprendeu essa e essas outras formas aqui você só aplica aquilo que você já aprendeu para os substantivos. Como nós já vimos as formas, agora a gente vai ver como a gente pode classificar esses pronomes, tá? Então aqui a gente tem autu. Se você tem autu, você já sabe que essa primeira parte aqui, o alfa, y e tal, eles se referem ao nosso autós. Mas a sua terminação termina em ômicron, y. Então vamos lá, autós, autu. Aqui nós temos autu. Autu, então está no genitivo singular. Mas aqui no neutro também nós temos genitivo singular. Então, você já sabe uma coisa, quanto ao caso, ele está no genitivo. Mas, aqui pede também quanto ao número. Aqui é singular e aqui é plural. Então, autu é singular. Singular. Outra forma aqui é quanto ao gênero. Bom, o gênero, autós é masculino, autê é feminino e autó é neutro. Então, ele tanto pode ser masculino quanto neutro. Então, vamos aqui, masculino ou neutro. E quanto ao seu significado, autu será, então, genitivo. Genitivo tem ideia de posse, então será dele. Autais, faça aqui comigo, essa aqui também. Autais é uma forma de autós, mas você deve lembrar que se termina com alfa, iota e sigma, esse iota aqui me diz alguma coisa. Eu já tenho falado que a marca do dativo é um iota.
Então você tem aqui um iota subscrito, iota subscrito, iota subscrito. É um iota dativo, certo? O iota está aqui, mas está subscrito. Mas no plural o iota aparece. Então, autóis, autais, autóis. E veja aqui, autais. Então, ele está no dativo, ele está no plural, o seu número. Quanto ao seu gênero, ele está no feminino. E quanto ao seu significado, será então dativo, é a ideia de objeto indireto, então com preposição para elas. E autês, 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 olha aqui, genitivo singular. Então, genitivo, quanto ao número singular, quanto ao gênero feminino, terminado em eta, então feminino. E quanto ao significado, genitivo, ideia de posse, se é feminino, então singular, então será dela. E assim a gente tem o pronome autós sendo classificado. Agora que a gente já falou sobre as formas do autós, a gente vai falar sobre os usos que esse pronome autós tem. Esses usos podem ser divididos em 3. E eu quero que você preste bem atenção sobre isso, porque autós é um pronome que aparece diversas vezes. Para você ter uma ideia, ele aparece mais de 5.000 vezes no Novo Testamento. Então, certamente ele vai aparecer no seu texto e certamente você vai precisar se preocupar com ele por conta desses usos. Mas o propósito agora é que a gente clareie esses usos para que a gente, quando vir esse pronome autós, possa identificar como é que ele está sendo utilizado. A primeira forma do uso do pronome autós é a forma mais comum, mais esperada por nós. É justamente a forma do pronome pessoal. Então, nesse uso, o caso do pronome é determinado pela sua função na frase. Por exemplo, autós legei. Aqui, legei significa diz. E o que vem antes é o sujeito. Então, se é sujeito, ele deve estar, então, no nominativo. Então, exatamente, o seu pronome vai ser nominativo, autós, legei, ele, diz. Se eu tenho aqui agapou, auten, agapou significa amo. Então, auten significa ela, mas como acusativo, como o caso acusativo. E o acusativo é a ideia de objeto direto. Então, se é objeto direto, seria eu, ou o objeto direto aqui, amo. Já que é objeto direto, então ele deve estar no acusativo. Ten pistin auton. Pistin é fé e auton é o genitivo plural de autós. Então é a fé, vamos colocar aqui, a fé, auton, genitivo plural, então será a fé deles. Se a sua função é a função da ideia de posse, então o caso será genitivo. Então no pronome pessoal, ele é o mais simples, é justamente a ideia de que dependendo da função que esse pronome tem na frase, ele vai ter um caso diferente. Uma outra observação é que quando o antecedente é pessoal, ou seja, quando aquele a quem se refere o pronome autós, ele é pessoal, é uma pessoa, então ele vai seguir o gênero natural, ou seja, o gênero daquela pessoa, né? Por exemplo, aqui nós temos Ho Jesus, ou seja, Jesus. Então, se está falando de Jesus, se Jesus é o antecedente, então autós deve estar no masculino, porque Jesus é um homem. Então, autós, legei, ele diz para ela. Ele diz para ela. Essa é a ideia. E aqui, por exemplo, Mariam,
eu poderia traduzir como aute, seria aqui ela, e legei, diz para ele. Ou seja, se o antecedente é Maria, ou seja, é uma mulher, então eu devo utilizar o pronome pessoal no feminino. Isso é básico, a gente já usa isso para o português e pode ser usado no grego normalmente. Agora a gente tem o segundo uso, que é o uso adjetival intensivo. O que é isso? O uso adjetival intensivo é quando nessa situação o autós normalmente modifica outra palavra e geralmente está na posição predicativa. Vamos traduzir isso aqui. Autós normalmente modifica outra palavra. Se ele modifica outra palavra, o que numa frase modifica outra palavra, dá atribuição a uma outra palavra? Isso mesmo, a gente já falou sobre os adjetivos, por isso o seu nome é uso adjetival, porque ele está modificando outra palavra. E aqui também diz que ele geralmente está na posição predicativa. O que é isso? É quando um artigo não precede, não vem antes do pronome autós. Então aqui eu não tenho ró, autós, eu tenho só autós, apóstolos. Então essa é a posição predicativa e não posição atributiva. Ok, autós deve ser traduzido com a palavra mesmo. Então vamos para os exemplos para ficar mais claro. Autós, apóstolos, vai ser traduzido como o apóstolo mesmo. É uma intensividade, eu estou dando uma ênfase a essa ideia. Re ecclesia aute será a igreja mesmo, como uma ideia de que a igreja mesmo fez isso. Estou dando uma ênfase. Não foi qualquer igreja, foi essa igreja, a igreja mesmo. Não esqueçam dessa ideia da ênfase que está sendo tratada aqui. Ego autós, por exemplo. Ego autós é traduzido como eu mesmo. Eu mesmo estou dizendo, por exemplo. Então, com isso, eu tenho esse uso adjetival intensivo. É quando o autós, ou as suas outras formas, aute, também, são utilizados na posição predicativa, ou seja, sem um pronome exatamente antes deles, para que sejam traduzidos com a palavra mesmo, como uma ideia, então, de ênfase, de intensividade. E pensando assim, nós também temos o uso adjetival intensivo para a seguinte questão. Ele funciona com o intensivo quando o autós está geralmente no nominativo e modifica o sujeito. Por exemplo, nós temos aqui autós, David, eipen, en to, pneumati, to, hagio. Então vamos pensar um pouco sobre essa frase. Nessa frase aqui nós temos autós, David, eipen. Percebam aqui que esse autós, ele não tem um artigo antes dele, então ele está na posição predicativa. E depois dele vem um substantivo próprio, a palavra Davi. E eipen significa disse, ento pneumati, seria no Espírito, literalmente, no Espírito, to hagio, no Espírito Santo. Então seria Davi mesmo. Então, traduzindo aqui, Davi mesmo disse no Espírito Santo. Por quê? Porque o autós não é precedido de um artigo aqui. Então, na posição predicativa, a palavra Davi será acrescentada a ela uma ideia de intensividade aqui com esse mesmo. Aqui nós também temos Kaitoige, Jesus, autós, uk, ebaptizen, alhoi mathetai, autu. Vamos pensar aqui. Katoige seria mais ou menos a ideia de ainda. Ainda e mais ou menos ainda que Jesus
Perceba aqui que o autós novamente aparece sem ter um artigo antes dele. Isso está me dizendo que é a posição predicativa. E que esse autós aqui vai ter a ideia de ainda que Jesus mesmo. Ou seja, eu estou dando uma ênfase. Ainda que Jesus mesmo, uk é baptizen, não batizou. Al, a ideia de mas. Hoi mathetai, os discípulos. Autu, genitivo de autós. Aí sim, aqui é uma forma pronominal do uso do adjetivo, certo? Do artigo, perdão, do nosso pronome autós. É um uso em que ele tem uma ideia pessoal, e já que ele está no genitivo, então aqui é os discípulos dele, ok? Então, não necessariamente o verbo precisa estar na terceira pessoa, ou seja, autós é terceira pessoa, mas se o verbo não está na terceira pessoa, então, por exemplo, aqui eu tenho parakalou, que é a ideia de exorto. Exorto não está na terceira pessoa, está na primeira pessoa. E o autós está aparecendo aqui. Mas como? Como isso pode? Exatamente porque o autós ele não está precedido de um artigo aqui. Posição predicativa, a ideia de mesmo. Autós está aqui dentro da ideia de Paulos. Então seria ego, eu, autós, mesmo, Paulos, eu, mesmo, Paulo. Exorto, rimas, exorto-vos, está no acusativo. Eu mesmo, Paulo, exorto-vos. É essa a ideia, ok? Por quê? Porque esse é um uso adjetival intensivo. Eu estou trazendo ênfase àquilo que eu estou falando e por isso mesmo eu preciso usar a palavra mesmo. Aqui a gente tem o que a gente pode chamar de adjetivo de identidade. O que é isso? Bom, a gente pode explicar assim. Geralmente na função atributiva, o autós vai ser usado com o significado de mesmo. Mas atenção para essa observação aqui. Esse mesmo ele pode ser flexionado, ou seja, quando a gente tem aqui nessa frase, por exemplo, kai palin apelthon prosixato ton auton logon eipon. Esse nosso texto aqui, que está em Marcos 14:39, significa o seguinte: retirando-se, aqui apelthon é esse verbo, palin, de novo, prosixato seria orou. Orou dizendo, essa palavra aqui é dizendo, ton, auton, logon. Lembra que eu falei que ele tem a função ou a posição atributiva, que é quando a gente tem o artigo antes do autós. Então, se você tem um artigo antes do autós, posição atributiva, então, aqui, na verdade, nós vamos ter a ideia de as mesmas palavras, as palavras exatas que ele tinha dito antes, aqui se referindo a Jesus. Então, esse mesmo, como eu falei, ele pode ser flexionado. Ele não é como o anterior, que é somente uma questão de ênfase. Aqui ele se refere às mesmas palavras, às palavras que foram ditas anteriormente. Então, essa é a diferença do adjetivo de identidade para aquela função intensiva. Então, como é que a gente pode perceber isso? Simplesmente olhando para a posição. A posição atributiva, o artigo aparece antes do autós, será essa ideia de identidade, identificando com algo que já foi dito antes, no caso aqui, as mesmas palavras. Então, diante do que a gente falou, a gente vai trazer aqui um resumo sobre o autós. Então, a primeira forma que a gente apresentou foi o pronome pessoal.
ou seja, é aquela forma mais simples que a gente aprendeu. Autós legei, legei significa diz na terceira pessoa, então autós será ele diz. Ou agapô auten, então agapô significa amo. E auten é o feminino no acusativo, objeto direto. Então eu seria amo-a ou eu a amo, né? Essa ideia, esse a aqui será objeto direto. Então essa é a forma mais simples do acusativo, aliás, do autós, porque ele traz essa ideia de pronome pessoal, e a gente já viu isso com ego e também com rimes, rimeno, com si, aquele da primeira e segunda pessoa. Então essa é a forma mais simples que a gente já viu, a gente já sabe mais ou menos trabalhar com ela. Aqui é que o negócio pode pegar um pouco, então a gente pode pensar, se preocupar aqui com o uso intensivo, mas a gente já apresentou que é a ideia da posição predicativa, que é exatamente quando eu não tenho o artigo antes do autós. Então, autós, ro, apóstolos, não tem o artigo antes, então é o apóstolo mesmo. Aqui o artigo foi para outro lugar, mas ele continua longe do autós, então o apóstolo mesmo. Aute re eclesia, não tem artigo antes, o artigo está aqui depois, então é a igreja mesmo. Lembra que o mesmo não é flexionado. Do mesmo modo aqui, re eclesia aute, o artigo veio para cá, mas ele ainda continua longe do aute. Por isso, ele está ainda na posição predicativa, a igreja mesmo, não flexiona. É uma intensividade, é uma ênfase que eu estou dando. Já o autó-tó-doro, a mesma coisa, a oferta mesmo. O tó está depois e não antes do autós. Então, seria essa ideia aqui. Uma outra forma de uso do intensivo é quando nós temos aqui, por exemplo, autós, ego, lego. Então, eu disse aqui, eu digo, ego, lego, só que eu disse autós antes. Esse autós aqui, se eu fosse traduzir como pronome pessoal, ficaria ele, eu digo. Não faz sentido. Por quê? Porque isso aqui não é um pronome pessoal, é um pronome intensivo. É a ideia de intensividade. Então, é eu mesmo digo. Ou então, autoi legomen. Autoi seria eles. E legomen é dizemos. Então, eles, nós dizemos, não faz sentido. Eles dizemos, não, isso aqui também não é pronome pessoal. Isso aqui é intensividade. Nós mesmos dizemos. Essa é uma outra forma de utilizar para dar essa intensividade. O uso delimitativo ou de identidade que a gente falou é quando ele está na posição atributiva. E aquela ideia, como a gente apresentou, o mesmo apóstolo, ho autós apóstolos, o artigo antes de autós, então traz essa ideia delimitativa ou de identidade. A mesma igreja, lembra que esse mesmo ele é flexionável, a mesma igreja, porque aqui não é só uma questão de intensividade, mas também é uma questão de mostrar, de falar de algo que já foi dito antes, que já foi exatamente dito como foi antes. Então é a mesma igreja, é uma questão de identidade e não só de intensividade. Aqui nós também temos re, aute, re, eclesia. O re está depois de aute, mas também está antes. Então é a mesma ideia, a mesma igreja. E com isso a gente tem o resumo de autós e faz a gente pensar um pouco que são usos um pouquinho mais complexos, mas com o tempo, com o uso, com o aprendizado da língua, com o contato que a gente tem, esses usos acabam se tornando naturais para a gente. A gente acaba aprendendo somente de vê-los sendo utilizados. Vamos ao vocabulário dessa lição. E chegando aqui, nós temos aion. Aion é uma palavra de terceira declinação, cujo genitivo é aionos, então significa era ou eternidade. Didáscalos é uma palavra masculina, ró, significa professor.
Para lembrar de didáskalos, você talvez lembre então de didática. Didática é uma palavra que vem de didáskalos, que significa a ideia de ensino, né? Essa questão aí. Nós também temos elthus. Elthus significa imediatamente. Heos é uma preposição e ela tem como genitivo, vai significar então até. Mathetes é uma palavra que parece ser feminina por conta de um eta e sigma aqui, mas na verdade ela é masculina. Ho mathetes, e significa discípulo. Nós temos a palavra man. Man significa por um lado. Então, se você vir um man, você já sabe que ela vai significar por um lado. E geralmente quando a gente ouve por um lado, a gente vai esperar o ir por outro lado. Então, por outro lado seria com... Você viria aqui por um lado, isso, isso, isso. E então, seria o por outro lado. Medés, ou medemia, ou meden, dependendo do gênero, significa ninguém, ou nada. Monos significa sozinho, ou somente. Por exemplo, você pode lembrar de muitas palavras, mas talvez a gente possa lembrar aqui de monocromático. Monocromático. Algo que é monocromático, cromático tem a ver com cor. E mono tem a ver com Então, uma cor. É essa a questão. Então, monos vai significar sozinho ou somente. Ropos. Ropos vai significar como. Roças vai significar tanto quanto. Significa portanto ou então. Ela vai aparecer diversas vezes no Novo Testamento. Ophthalmos, você deve lembrar, por exemplo, do oftalmologista. O oftalmologista é aquele médico que cuida do olho ou da vista. Então, você lembra de oftalmos, é a ideia de olho ou vista. Palin vai significar novamente. Pus é uma palavra de terceira declinação, cujo genitivo é podos, significa pé. Então, você pode lembrar aqui, por exemplo, do podólogo. O podólogo é o especialista em pés. Então, você lembra aqui, podos, genitivo é pé. Hyper é uma preposição. No genitivo, ela significa em favor de. E no acusativo, ela vai significar acima de. Hyper, você pode lembrar do nosso prefixo hiper. Hiper é um prefixo que, quando nós colocamos nas palavras, elas vão significar além de alguma coisa. Então, o hipermercado é algo que é acima de um mercado. Ele tem mais coisas do que um simples mercado. Então, ele é um hipermercado. E a gente podia pensar aqui em várias coisas cujo prefixo é hiper. Então, você lembra então que hiper significa acima de. Só que lembre-se, aqui nós temos uma aspiração áspera, então é hiper e não hiper. Mas daqui você pode lembrar que hyper significa acima de com o acusativo. Com o genitivo, ele vai significar em favor de. Então, graças a Deus, chegamos ao fim de mais uma aula. E dentro dessa nossa 11ª aula, você percebeu que a gente falou sobre o pronome autós, ou seja, o pronome ele ou ela, no caso da terceira pessoa.
E dentro disso a gente falou sobre os 3 usos do autós. O primeiro uso é o uso como pronome pessoal. Esse uso já é comum nosso, porque a gente costuma utilizar isso no português também. Mas a gente falou também como um uso como um adjetival intensivo e o uso como adjetival de identidade. E esses 3 usos são bem importantes para a gente, porque o autós aparece também diversas vezes no Novo Testamento. E se a gente puder reconhecer a forma com que ele está sendo utilizado, isso vai facilitar na compreensão do nosso entendimento, ok? Então, além disso, falamos sobre vocabulário. Lembre-se sempre de memorizar, de exercitar esse vocabulário para que tudo isso se torne mais fácil para a gente quando a gente estiver em contato com o texto. Então, até a próxima aula e que Deus nos dê graça para todo esse estudo do Novo Testamento grego.